Quantos planos você fez para esse ano? As próprias igrejas locais costumam fazer, ou no final do ano anterior, ou no início do ano, então que começa, fazer planos para o ano, suas atividades, aquilo que desejam alcançar e assim por diante. As pessoas fazem planos. Esse ano vamos pintar a casa. Esse ano vamos fazer isso, aquilo outro. Há muitos planos. Provavelmente, a grande maioria teve seus planos frustrados para este ano. Isso mostrou que nós somos pequeniníssimos. Que o orgulho do homem de querer o controle de sua vida é uma mera ilusão. Que no final das contas, o homem de fato faz muitos planos, mas a resposta certa realmente vem do Senhor. Todavia, Deus continua sendo glorificado em tudo. Deus continua sendo exaltado em todas as coisas. É importante para nós sabermos isso. Porque no momento em que você tem planos, ou mesmo necessidades, precisa de uma coisa, de outra, e vê a sua vida saindo do seu aparente controle, eu queria isso, e de repente a coisa caminha para outro percurso, para outra jornada. A sensação de perda completa do controle traz uma certa angústia ao coração. E agora? Aquela sensação de estar perdido. O que eu vou fazer? Como será? Porque tudo havia sido muito bem planejado e os planos foram alterados pelo Senhor. Então nesse momento uma grande necessidade de nós olharmos para Deus e lembrarmos, mas espera aí, Ele continua sendo Deus, não mudou nada. Na verdade, Ele apenas mostrou que a história e a vida continua sendo dele, não minha. E ao lembrar que Deus sempre será Deus, não importa o que aconteça, como nos diz Apocalipse capítulo 4 e 5, Ele continua no seu trono, sentado. Um rei sentado no seu trono, ele demonstra completa autoridade, poder, está tudo diante dele. Ele tem um controle sobre tudo. Ele não está em pé, indo à guerra para resolver problemas que parecem estar fora do controle. Ele está sentado, porque tudo está debaixo do seu controle. Lembrar isso deve confortar o seu coração. O mundo é dele, mas conforta muito mais, muito mais. É saber que, além de ele ser Deus, além de ele estar no controle de todas as coisas, ele ama o seu povo. Como diz Paulo em Romanos 8, e faz com que aos que amam a Deus, todas as coisas cooperem para o bem. Ou como diz no versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele sempre será glorificado, porque ele é Deus. Nós vamos para o Evangelho segundo João, dar sequência na exposição. Agora, capítulo 12, versículo a partir do 12. Evangelho segundo João, capítulo de número 12, versículo a partir do 12. Nós vamos fazer uma leitura por partes. Primeiro vamos ler os versículos de 1 a 19. Só depois nós vamos dar sequência na leitura. Vamos começar por aqui. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte,
A numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disto, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Senhor Deus amado, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é o teu poder para a salvação. Fala conosco por meio dela, que ela seja aplicada ao nosso coração, que o teu Santo Espírito dirija cada palavra, cada momento, para que nós possamos, Senhor Deus, na fidelidade à Escritura, estar anunciando o Evangelho conforme a verdade, porque a tua palavra é a verdade. E assim, ó Deus, teu nome seja glorificado nos que ouvem, a fim de que teu povo seja edificado e fortalecido pela tua palavra. Receba a nossa oração, Senhor, e abençoe-nos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Observe que o capítulo 12, ele está intimamente relacionado ao 11, ou seja, o sinal que nós já mencionamos, o 7º sinal do Evangelho segundo João, ele começa um bloco novo no Evangelho. E o capítulo 12 é parte desse bloco em que há um diálogo, há uma série de explicações, uma série de conversas relacionadas ao que Jesus fez. Inclusive, as multidões estão ali por causa do Senhor Jesus, pelo que ele fez ressuscitando a Lázaro, como nós vimos. As pessoas foram atraídas a Cristo por causa daquele sinal. Um sinal que chamou a atenção de multidões, que ficaram maravilhadas. Afinal, é o maior sinal que o Evangelho vai nos contar que Jesus fez. Ele ressuscitou um homem que já tinha 4 dias que estava sepultado. Um grande sinal. Todavia, a partir do capítulo de número 12, nós vimos também que é a última semana, começa a última semana da Páscoa, para a Páscoa, a última semana da vida de Jesus antes de sua morte na cruz. Diz o versículo 1 do capítulo 12 que 6 dias antes da Páscoa é a última Páscoa de Jesus antes da crucificação, da morte do Cordeiro. Nós vimos o versículo de 1 a 11, em que eles estavam, inclusive, celebrando a ressurreição de Lázaro em uma ceia. E a partir do versículo 12, já é o dia seguinte. Então, estão a 5 dias antes da Páscoa. É aquela última semana. E nesse 5º dia antes da Páscoa, que é o dia seguinte, a numerosa multidão, diz o versículo 12, estava indo rumo a Jerusalém, para que aquela semana de celebração fosse festejada. E eles tinham ouvido que Jesus estava indo para Jerusalém. O testemunho do que Jesus fez estava se espalhando.
As pessoas estavam contando umas às outras aquela grande maravilha. E de repente, sabendo que Jesus está indo para Jerusalém, aquelas pessoas citam o Salmo de número 118, versículos 25 a 27. Diz assim, vamos para o Salmo 118. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. A grande maioria, não podemos afirmar todos, não faziam a menor ideia que eles estavam cumprindo a palavra do Senhor. Eles não sabiam, tanto que os discípulos não estavam atentos ao significado daquilo, diz o versículo 16. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Todavia, quando a multidão disse, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel, eles estavam exatamente citando parte deste salmo, quando ele diz, ó, salva-nos. O salva-nos é exatamente a palavra hebraica, Hosana, que o grego transliterou, ele não traduziu, ele transliterou. Hosana, salva-nos, bendito o que vem em nome do Senhor. Diz o versículo 26, bendito o que vem em nome do Senhor. Eles estavam louvando a Deus pelo Senhor Jesus, louvando o Senhor Jesus, porque ele era o rei de Israel. Mas os discípulos nem sequer haviam compreendido isso. Jesus sendo glorificado por uma multidão, que como nós vemos no versículos 37 adiante, nem sequer tinha uma noção do que estavam fazendo, e que muitos deles nem sequer sabiam quem realmente era Jesus. No versículo 37 diz que, embora tivessem feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Não creram. Veja que a mesma multidão, parte dela, não todos, mas parte desta multidão, não creu no Senhor Jesus, mas participou do momento glorioso, para que se cumprisse. O texto nos diz que foi para que se cumprisse, segundo está escrito, versículo 15, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Para se cumprir a vontade de Deus, uma multidão, sem compreender a dimensão do que fazia, glorificou a Deus por causa do Senhor Jesus. Observe que Deus é glorificado sempre. Observe que a vontade do Senhor é feita até naqueles que não compreendem, até naqueles que nada sabem. Voltando um pouquinho, no capítulo 11, versículo 49, o Evangelho de João cita um evento interessante. Os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, os escribas, eles estavam com inveja de Jesus e estavam com ódio de Jesus, por tudo aquilo que Jesus fazia e pelo que ele pregava. E diz o texto no versículo 49 que Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ele não está dizendo, ele é o Messias, importa que Jesus morra porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi isso que ele quis dizer. Ele estava querendo dizer, temos que matar esse homem, antes que esse homem traga maiores problemas para a nossa nação. Ele estava mencionando a necessidade deles matarem Jesus, não
apontando profeticamente a morte dele numa cruz pelo seu povo. Ele não fazia ideia de que as suas palavras maldosas, que visavam destruir Cristo, eram na verdade uma profecia sobre o destino necessário de Cristo, porque Deus assim o quis. E aí o versículo seguinte nos diz, versículo 51, ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ele queria uma coisa, versículo 53, desde aquele dia resolveram matá-lo. A maldade do coração de Caifás e dos demais, que por inveja de Jesus, por maldade, por ódio, tentavam matá-lo de todos os jeitos e planejaram. A partir daquele momento eles resolveram, nós vamos matá-lo. Já basta de tentarmos prender e impedir Jesus de outros jeitos, nós vamos agora ser mais duros, vamos matar logo esse homem. Eles queriam isso, mas João diz que sem ele saber, Deus o usou para profetizar a morte de Cristo perante a própria liderança corrupta daqueles dias, os judeus do Sinédrio. Deus sendo glorificado a despeito dos homens, a despeito de quem queira e de quem não queira. Deus sendo glorificado, querendo o homem ou não querendo, porque Ele tem poder para isso. Isso não conforta o nosso coração? Meus irmãos, não importa quão mal sejam os homens aí fora, quanto nos persigam, quanto tentem nos prejudicar, o quanto a guerra política e religiosa e tantas outras tragam problemas para o povo de Deus, Deus sempre será glorificado. Não que nos acomodemos numa realidade medíocre, mas que nos confortemos na realidade de que Deus é Deus, Ele não deixa de ser Deus. Não existe, como é comum dentro da filosofia oriental, uma guerra entre o bem e o mal que se perpetua eternamente. O que existe é um Deus criador de todas as coisas e que até o mal está sujeito a Ele. E que até Satanás lhe deve obediência, mesmo que não queira, porque sabe que não pode resistir a Deus. Como nos diz Tiago, até o diabo crê e treme. Ele não só sabe que Deus existe, portanto ele é até melhor do que os ateus, que nem isso conseguem perceber, mas ele ainda treme, ele ainda tem medo, porque sabe que há uma só palavra de Deus, aquele ser, aquela criatura será completamente destruída. Ele treme. Tudo para a glória de Deus. Observe que Jesus está tranquilo nisso. Jesus está indo como uma ovelha para o matadouro, mas está tranquilo. Vamos para um outro texto, para que a gente possa avançar um pouco mais. Versículos 20 adiante. Outro texto não, né? Sequência do texto. Versículo 20 diz: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai,
salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Vamos até aí. Jesus está no momento final, e que ele não é apenas uma partida tranquila, é uma morte na cruz. Toda aquela humilhação, tudo que ele ia passar, que ele sabia. E no entanto, veja que no versículo 27 diz: está angustiada a minha alma, mas o que direi? Ele não estava deixando de ter angústia, a tristeza em seu coração, por saber tudo que o aguardava era real. Sofrer num momento de angústia é uma realidade, tantas vezes inevitável. Mas veja que o coração dele está em paz. O que eu vou dizer? Eu vou pedir a Deus para que me livre disso? Ah, Senhor, me livra dessa cruz, me livra desta morte tão difícil, tão dura, tão angustiante, tão sofrida. Não, eu estou angustiado, é pesado o que eu vou suportar. Lembre-se que lá no Getsemane ele ora: Pai, passa de mim esse cálice se for possível, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele mostra ali que a angústia era real, era verdadeira, era profunda, porque profundo realmente era o sofrimento. Afinal, ele estava carregando sobre si os pecados de um povo inteiro, de gerações. Mas ele está em paz. A sua convicção acerca da vontade de Deus é uma só, e ela permanece. Eu não posso pedir a Deus que me livre disso aqui. Por isso que quando ele ora no Getsemane, se possível passa de mim esse cálice, essa oração ela é completada com a expressão: mas faça-se a tua vontade. Ele está dizendo: eu não posso, a vontade é desistir, mas eu não posso. Senhor, faça a tua vontade. Pai, faz a tua vontade. Eu tenho que cumprir isto. Ele sabe disso, ele tem certeza, porque ele foi destinado àquilo. Precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus é como uma ovelha indo para o matadouro. Seu coração se angustia naquelas horas finais. Todavia, ele sabe que a vontade de Deus está sendo realizada. É assim que nós devemos ver a nossa vida também. Há momentos na nossa vida de profundas angústias. Há momentos na nossa vida em que os inimigos vêm para nos destruir. Há momentos na vida em que nós somos alcançados por males de muitas naturezas. Todavia, nós precisamos ter paz em nosso coração. Aquela paz de Filipenses 4, 6 e 7, em que Paulo diz para não andar ansiosos, antes colocar diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. A paz que é o resultado de uma convicção: Deus está sentado no seu trono. Você pode estar agitado de um lado para o outro, mas Deus está sentado no seu trono. Significa que todas as coisas estão debaixo do controle, do poder, da glória de Deus. E é este o Deus que decidiu voluntariamente, imutavelmente, incondicionalmente amar este pecador aqui. Este Deus que tem tudo sob controle. Assim, mesmo quando a vida nos abate,
conhecimento da glória de Deus nos mantém de pé. Foi assim que aconteceu com Paulo, como nós vimos algumas vezes já, quando Paulo cita o espinho na carne, de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, Deus responde a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus diz para Paulo, Paulo, basta para você saber que eu amo você, que a minha graça foi dispensada sobre você. Basta saber que meu filho morreu por você. Basta conhecer a justiça de Cristo sobre a sua vida. Basta. Isso é suficiente, Paulo. Paulo então diz, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarda a mente e o coração de Paulo naquele momento. Guarda completamente, como aconteceu com Jesus. O conhecimento da glória de Deus acalma o nosso coração, acalma a gente, porque a vontade do Senhor está sendo feita na vida dele. A vontade do Senhor será feita na nossa vida. Olha para a vida dos homens do passado. Você já leu Juízes? Então você já deve ter lido a vida daqueles homens que julgaram Israel. Apesar de terem julgado Israel naquele período catastrófico, de uma moral terrível, no meio do povo de Deus, eles tiveram uma vida também muito turbulenta, como nós vemos em Sansão. Um homem que foi buscar uma mulher onde não devia, que terminou sendo enganado por ela, e que terminou sendo preso pelos inimigos, e uma bagunça acontece na vida daquele homem. Todavia, estes homens, ainda assim, estavam dentro de um plano divino, de forma que Deus continuou sendo glorificado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E as fraquezas dos homens não podiam impedir que Deus cumprisse com poder a sua vontade. Deus foi glorificado na história do seu povo, apesar dos pesares, apesar de tudo. Aqui nesse momento, Jesus está sendo glorificado por uma multidão que nem sabe que está cumprindo profecias. Vejam que nem os discípulos sabiam que estavam cumprindo profecias, que estavam fazendo parte do cumprimento da obra redentora. Eles não faziam ideia. O texto do versículo 17 diz que a multidão estava lá por causa do testemunho do que ele fizera a respeito da ressurreição de Lázaro. Aquele testemunho atraiu as multidões. O que o Cristo fez na vida daquele homem levou multidões a glorificar a Cristo, como deve ser com as nossas vidas. As pessoas sabem o que Jesus fez na sua vida. As pessoas sabem o que Jesus fez para transformar aquele miserável pecador que vivia para si mesmo, egoísta, arrogante, soberbo, vaidoso, dono de si mesmo, que achava que a vida era como ele queria, que simplesmente achava que os seus planos eram perfeitos. Aquela mulher mal criada, insubmissa, insuportável, desagradável, que achava que a vida era fazer a sua própria vontade, que o prazer era o seu Deus, que o dinheiro era o seu ídolo.
e de repente Cristo transformar um homem ou uma mulher, fazendo nova vida, fazendo deles alguém que agora vive para a glória de Deus, fazendo o orgulhoso ser humilde, fazendo o mau marido ser um bom esposo, fazendo a insubmissa ser uma mulher respeitosa, fazendo a má esposa ser uma bênção para o seu marido, fazendo com que vidas que viviam para si mesmo possam dizer o que Paulo disse sobre a própria vida, porquanto ele amava e queria servir ao Senhor com a sua própria vida, dizendo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O testemunho de Lázaro e daqueles que viram o que Cristo fez ressuscitando Lázaro, fez com que vidas, muitas vidas, se colocassem perante o Senhor Jesus. E colocar vidas perante o Senhor Jesus é atraí-las para o Redentor, atraí-las para a salvação. E tantas foram as pessoas, a multidão é tão grande, que o versículo 19 diz que os fariseus, vendo isso, vendo aquelas multidões, seguindo o Senhor Jesus, podemos pensar em muito mais do que 5.000 homens, porque quando Jesus multiplicou os pães, diz que um deles, um dos momentos em que ele fez esse milagre, havia 5.000 homens, só homens, fora as mulheres e as crianças. Tendo em vista que ele mostra a quantidade exorbitante de gente, então eram muito mais do que 5.000 homens. Um número grande de pessoas estavam ali. E eles dizem, no versículo 19: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Eis aí vai o mundo após ele. Quem é esse mundo? E aí, nesse momento, a gente precisa fazer uma leitura. Porque a palavra mundo já criou uma série de discussões sobre o sentido de João, capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que em João 12:19, a palavra mundo não pode, em hipótese alguma, ser uma referência literal ao mundo. Porque quando os fariseus viram a numerosa multidão, o mundo é essa numerosa multidão. O mundo é um grupo de pessoas específicas, isso se chama sinédoque, que é uma espécie de metonímia, ou seja, uma figura de linguagem em que a palavra é usada no sentido que não é o comum. Ela é sim usada de uma forma comparativa. Ali, a parte sendo usada pelo todo. Ou seja, ele está tomando a parte de pessoas, que é a numerosa multidão, e usando uma linguagem genérica, o todo, que é o mundo. O mundo substitui a numerosa multidão. É uma figura de linguagem. O mundo aqui não é o mundo. Porque, inclusive, os próprios fariseus não estavam seguindo Jesus. E além disso, o texto nos ajuda mostrando que não só os fariseus não estavam seguindo Jesus, como outros muitos também não estavam seguindo Jesus. A partir do versículo 20, aparece um outro grupo de pessoas. Veja que nós temos os inimigos de Jesus, que é a liderança da época, principalmente a liderança da época, que compunha o Sinédrio. Nós temos a multidão ou as multidões que, sem saber, estavam glorificando a Deus, cumprindo profecias, porque não tinham ainda o entendimento acerca disso, mas estavam. E aparece um terceiro grupo aqui no versículo 20, que diz, como nós já lemos: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Ou seja, tem um terceiro grupo.
Esse terceiro grupo está de longe, está acompanhando, está participando do momento numa macrovisão, mas sabe que não pode se aproximar porque os judeus excluíam os gentios de suas festividades, porque a ordem do Senhor no Pentateuco é que só poderia participar das festas sagradas de Israel quem fosse circuncidado, ou seja, teria que se tornar um judeu de prática, não de raça, para participar de tudo aquilo que Deus ordenou para Israel, como se tornasse um só povo. Então eles participavam ao longe, oravam ao Senhor, ouviam a palavra do Senhor, mas eles não poderiam se envolver com os ritos que eram praticados em nome do Senhor. E eles estavam de longe. Eles queriam ver Jesus. O mundo vai após Jesus, não é o mundo. É um grupo de pessoas que está ali gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Isso já deve nos despertar a questão, quando Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo, quem é este mundo? Já que no Evangelho de João a palavra mundo não necessariamente significa o mundo literalmente, mas um grupo de pessoas, não seria mais adequado que entendamos que a palavra mundo é exatamente os que creem e que receberão a vida eterna? Porque é assim que o versículo nos diz: para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou essas pessoas. É esse amor de Deus que deve trazer paz ao seu coração. É esse amor de Deus que deve tranquilizá-lo diante das angústias da vida, porque este Deus que nos amou tem a vida sob seu controle. É este que continua sendo Deus, que usa pessoas quando elas não sabem, para cumprir os seus propósitos. Isso nos lembra o que Esdras e Neemias várias vezes vão nos contar nesses dois livros escritos por Esdras, sobre o agir de Deus em favor do seu povo. Lá em Neemias capítulo 2, conta como Neemias pediu ao rei Artaxerxes para que fosse a Jerusalém reconstruir os muros da cidade. Ele vai pedir ao rei para edificar o povo dele, a cidade do povo dele. E quando ele pede, tudo acontece como ele gostaria. Deus toca no coração do rei, dá providência para toda, não só viagem, mas para a construção dos muros, como aconteceu com Esdras, que nos conta sobre a edificação do templo. E ele diz, o mesmo que Esdras havia dito, quando esteve em Jerusalém fazendo a obra: que a boa mão do meu Deus estivera comigo. Neemias 2, versículo 18. A boa mão do meu Deus. Deus está com o seu povo. Por isso que aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Porque Ele os ama. E nós precisamos saber disso. Eu acredito que você já sabe. Você já deve ter ouvido tanto sobre o amor de Deus que ele já deve estar até banalizado. E aí esse é o problema. É que as pessoas ouvem tanto falar do amor de Deus sem colocar este amor de Deus em prática em seu coração, ou seja, sem assimilar a profundidade do que isso significa e vivenciar as implicações do que isso significa no dia a dia, que o amor de Deus se transformou em algo banal. As pessoas falam do amor de Deus, mas elas não conseguem viver as implicações do amor de Deus. Deus me ama, mas isso parece não ter uma relevância no meu dia a dia. E é por isso que nós terminamos por nos abalar diante das muitas desventuras da vida. O amor de Deus, ele não é para ser apenas um cântico. O amor de Deus não é para ser apenas um ensino verbal. O amor de Deus é para ser assimilado como uma realidade. Como Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Paulo aplica isso à vida dele. Então, eu vou ficar tranquilo. E quanto
mais difícil for a vida, mais eu sei que Deus estará cuidando de mim. Lembre-se de Salmo 23, quando Davi, um homem que passou por muitas lutas, e essas lutas, Davi nem sequer foi atrás delas. Davi foi um homem de guerras, mas ele não foi atrás de confusão nenhuma. Davi se tornou rei, mas não foi ele quem buscou ser rei de Israel, ser entronizado. Ele foi chamado por Deus, e a vida dele, que estava tranquila como um pastor de ovelhas, foi descendo ladeira abaixo, num vale da sombra da morte, onde ele sofreu angústias que ele nunca esperou na sua vida passar, porque ele nem mesmo as procurou. E mesmo assim, Deus estava lá. Mas na verdade, não só estava, mas Deus o conduziu para lá. Quando no Salmo 23 ele diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Sim, tantas vezes Deus fez isso com Davi e cuidou dele. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas Deus o conduziu também por um lugar terrível. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. A forma como Davi fala de Deus, mudando de terceira pessoa para segunda pessoa, mostra que o seu relacionamento com Deus estreitou, mudou, melhorou, quando ele foi conduzido por Deus pelo vale da sombra da morte. Porque enquanto Davi via de longe a bondade de Deus, cuidando dele, levando-o para junto das águas de descanso, foi no vale da sombra da morte que Davi se agarrou a Deus e viu o cuidado divino presente ao seu lado, livrando do inimigo, protegendo dos lobos. E então ele se refere a Deus, ou se dirige a Deus, dizendo que tu estás comigo, como quem está dialogando com ele e não apenas falando sobre ele. O amor de Deus tem implicações. A certeza de que Deus está sentado no trono, Ele é Senhor de todas as coisas e tudo está debaixo de seus pés. Ele tem controle absoluto sobre tudo. Aquele controle que você gostaria de ter da sua vida. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, a minha vida vai ser assim, eu planejo isso, planejo aquilo, eu quero ter tantos filhos, eu quero ter uma casa desse jeito, eu quero ganhar tanto, eu quero me aposentar em tal lugar. Quando eu me aposentar, eu quero ter um lugar desse jeito. E aí, todo aquele planejamento que o homem costuma fazer para a sua vida, querendo ter um controle, e é nisso que ele acha paz. Veja que quando você planeja a sua vida e as coisas estão funcionando aparentemente como você gostaria, você se sente em paz. Tanto em paz que provavelmente no dia de culto você senta no sofá e liga a televisão e vai assistir o futebol. Porque você está se sentindo em paz. Mas não é esta paz que Jesus veio nos dar. Ele disse: a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. A minha paz. A paz que Deus tem para nós não é aquela autoconfiança ao planejar a vida e ver a vida seguindo conforme os seus planos. A paz que Deus tem para nos dar é a confiança nele, é a certeza de que quer pelos pastos verdejantes ou pelo vale da sombra da morte, Deus está comigo e ali eu estou seguro. Essa é a paz que Deus quer que nós tenhamos em nosso coração, a certeza de que Ele é Deus, não importa o que o mundo faça, Deus continuará para sempre. Ele permanece imutável, firme para sempre. E é este Deus que decidiu voluntariamente, imutavelmente e incondicionalmente amar este miserável pecador. É esta paz que Deus nos dá. Por isso Paulo diz em Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo.
É essa paz que nós temos que ter no coração, a certeza de quem Deus é e do quanto Ele me ama e fez por mim. Seu ser e suas obras trazem paz ao coração daqueles que creem, como trouxe ao coração então de Cristo, o Filho de Deus, e do Paulo, que confiou no Senhor. Os gregos querem ver Jesus, só que eles sabem a necessidade da distância respeitosa por causa dos ensinos, das doutrinas dos judeus. Então, Filipe e o André, que sabiam que os gregos gostariam de falar com Jesus, vão até Jesus. Jesus, tem uns gregos aqui que gostariam de conversar com o Senhor. Eles não sabiam o que o Senhor Jesus iria dizer. Afinal das contas, Jesus conversou com uma mulher samaritana. Jesus atendeu uma mulher cirofenícia. Jesus atendeu pessoas que os discípulos ficaram meio que estranhando, confusos, porque os judeus não costumavam fazer isso. Os samaritanos eram desprezados, detestados, como homens infiéis e ímpios, homens que tinham trocado o lugar da verdadeira adoração por um outro lugar. Muito menos, então, aqueles que eram pagãos ao redor de Jerusalém. Eles não sabiam o que Jesus ia dizer. E Jesus, naquele momento, ele respondeu. Versículo 23. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai me o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus termina. A pergunta é, sim, Jesus, a gente perguntou se poderia ou não deixar os gregos virem aqui. Eles querem falar com o Senhor, eles querem ouvi-lo. Pode ou não pode? Aparentemente, Jesus não responde. Na verdade, a resposta de Jesus é, agora não. Eles virão sim. Veja que ele disse no versículo 32, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Eles virão, mas só depois que eu morrer e ressuscitar. Jesus estava dizendo, enquanto não se cumprir a redenção, não conversarei com eles. Eu vim para morrer numa cruz. Eu vim para ser o Redentor. E somente quando eu cumprir a redenção, atrairei todos para mim mesmo. Jesus várias vezes disse nos evangelhos que veio para os seus. Ele veio e ministrou entre os judeus. O seu ministério deveria ser cumprido todo dentro do seu povo. E a sua morte e ressurreição deveria acontecer ali. Por isso Jesus responde, eu vim para morrer numa cruz. Eles esperem até que eu cumpra esta obra, e então eles virão para mim. Jesus não nega receber os gregos, mas adia este contato com eles, para que primeiro a redenção fosse concretizada, e as pessoas pudessem ter o livre acesso a Ele,
como o povo de Deus, os judeus, tinham naquele momento, durante todo o seu ministério. Jesus atrairia todos a ele. Pessoas do mundo todo iriam a Jesus quando ele morresse e ressuscitasse, quando ele cumprisse a obra. O versículo 33 diz, explicando, o evangelista explicando, isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Dentre esses gregos estamos nós, gentios do mundo todo, feitos, tornados em povo de Deus, em Israel de Deus. Como nos diz Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, exatamente aqueles gregos, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas, os judeus. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, aqueles gregos estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, eles não faziam parte, eles estavam excluídos, eles não podiam desfrutar das bênçãos que Deus havia derramado sobre Israel, excluídos, separados, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Éramos nós, eram eles, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A morte de Cristo é quem aproxima. A morte de Cristo é quem torna esses em um só povo. É a morte. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, judeus e gentios, judeus e gregos, e tendo derribado as paredes da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, os gregos, e paz também aos que estavam perto, os judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Gregos, calma, até que o sangue do Cordeiro de Deus então pague todos os nossos pecados, e então derrube o muro que separava os judeus dos gregos, e os torne um só povo pela fé em Cristo Jesus, do qual nós também fazemos parte. Éramos assim, mas nos tornamos herdeiros. Então viva como um herdeiro, não viva como um grego à parte da vida de adoração a Deus, porque eles não tinham acesso a toda aquela intimidade com Deus como os judeus tinham. Mas uma vez que Cristo morreu, ele aproximou e nos tornou um só povo para viver para Deus e andar com Deus e ter um íntimo relacionamento com ele. Então, pare de viver como se você fosse um grego, estando ao redor de Jerusalém, olhando de longe a adoração a Deus, por não ter acesso a essa intimidade. E viva como um verdadeiro filho de Deus, da família de Deus, parte do povo de Deus, um só Israel. Viva como alguém que foi transformado em filho de Deus pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Como se vive? Andando com Deus. Quando você vive um cristianismo de beiradas, um cristianismo de margem, marginalizado, em que você vive sempre ao redor daquilo que Deus tem para nós,
como bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, a comunhão com Deus, por meio da oração, da meditação, do desfrute da família de Deus, a correção paterna, o buscar a direção do Senhor, a paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e nosso coração em Cristo Jesus em todos os momentos. Essas bênçãos que nos foram concedidas por meio de Cristo Jesus, quando você vive ao redor desse cristianismo, você não desfruta destas coisas, mas apenas observa de longe aquilo que Deus deu para os que creem. Não viva como um grego, viva como um filho de Deus, de forma que você usufrua daquilo que Deus deu. Lembra da parábola dos 2 filhos, conhecida como a parábola do filho pródigo? Um filho mais velho ficou em casa enquanto o outro foi. Quando ele volta e o pai dá uma festa porque recuperou o filho com vida, ele dá o melhor para o seu filho, de roupa, anel, calçados, mata um animal para festejar, dá uma festa, ele dá do melhor que ele tinha, pela alegria de ver seu filho com vida. Aquele filho mais velho fica enciumado. Ele diz: pai, mas eu estou sempre aqui, faço tudo direitinho, o senhor não me deu nada. Diz: meu filho, tudo que é meu é teu. Em outras palavras, desfrute da bênção de estar na casa do Pai, porque é possível se estar na casa do Pai e ter medo de abrir a geladeira, ter vergonha de comer o pão da mesa, se sentir intimidado diante de tudo aquilo que está ali, mas que também é seu, porque é uma família. Era assim que na Idade Média se via a família, como um clã, e não como casas pequenas e particulares, mas como um grande clã, que se alegravam e festejavam, porque tudo fazia parte da família, tudo era da família. Não viva como uns gregos que estavam distantes dos benefícios das bênçãos do Senhor, mas viva como um filho de Deus que está na casa do Pai. Viva como um filho de Deus que anda na casa do Pai. Porque o Jesus prometeu, ele diz ainda, versículo 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me serve, o Pai o honrará. Mas onde é que Jesus está? Onde Jesus está? Jesus havia dito: eu estou no Pai. Eu estou no Pai. Por isso que quando formos ver João 14, nós precisaremos entender que Jesus prometeu o que diz o versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus já prometeu: onde eu estou, estarão aqueles que amam o Pai. E onde é que eu estou? Eu estou no Pai. Depois ele fará uma nova menção sobre o assunto. Nós viremos e faremos morada nele, um relacionamento com Deus. Cristo já estabeleceu esse relacionamento. Já não estamos longe como estrangeiros. Então vamos viver como verdadeiros filhos. Você se priva das bênçãos de Deus, e não Deus priva você delas. É você que deixa de orar, e então deixa de ter o privilégio de falar com Deus, lançar a sua alma diante dele, e ser por ele agraciado, que manifesta seu poder e sua glória, atendendo às orações daqueles que buscam a sua face com verdade, com sinceridade, movidos pelo Espírito do Senhor. É você que deixa de ouvir a voz do Pai, que tem maravilhosos conselhos, que conforta-nos, que nos fortalece por meio de sua palavra. É você que deixa de buscar a voz do Senhor. É você que deixa de desfrutar dos benefícios de uma relação com uma família de Deus, no qual Deus derrama suas bênçãos, edifica uns aos outros por meio do relacionamento, ajuda, fortalece, socorre na necessidade, dá o prazer de dar, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. É você que se priva ao se afastar da igreja de Jesus. Portanto,
É você que tantas vezes foge daquilo que Deus deu para nós, as bênçãos em Cristo Jesus. Portanto, não faça isso. Não viva como um grego apartado da comunhão de Israel, se você verdadeiramente já creu em Cristo Jesus. Porque aqueles que verdadeiramente creram já não são mais estrangeiros, não são mais peregrinos, mas já são parte da família de Deus, povo de Deus. Então viva como tal. Ande na casa do Pai como um filho, não como estranho, para desfrutar do aconchego da casa do Pai, daquela poltrona gostosa, daquela geladeira farta, da mesa bem preparada, da vida familiar, porque é a casa do Pai. O estranho, ele fica à porta, ele fica na cadeira, ele espera que aquele que o hospeda venha a acolhê-lo, ele se sente intimidado. Mas o filho não, porque o filho sabe que está na casa do Pai. Viva como quem está na casa do Pai. Dessa forma, o texto continua, para a gente encerrar, dizendo que a multidão acha estranho. Versículo 34, replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Jesus disse isso várias vezes, eles não entenderam. O Cristo, ele tem que viver para sempre. Como é que ele vai morrer? Eles não entenderam de jeito nenhum, durante todo o ministério de Cristo, que a vitória, a bênção, a graça de Deus que seria dada ao seu povo, não seria colocar um homem no trono de Davi, mas um cordeiro numa cruz. Eles não entenderam que a obra redentora não era colocar um homem no trono de Davi, era colocar um cordeiro numa cruz, para morrer por os nossos pecados, porque o problema do povo de Israel não era Roma, por pior que fosse. O problema de Israel e o problema da humanidade não se chama doença, não se chama crise econômica, não se chama pandemia e nem se chama político corrupto. O problema do homem se chama pecado. E só o cordeiro numa cruz podia derrotar o inimigo do homem. Eles não entenderam isso. Por isso que eles questionam até o fim. E é sempre diante desse comentário de Cristo, desse ensinamento de Cristo, que vem a incredulidade. Versículo 37 que nós lemos. E embora tivessem feito tantos sinais na sua presença, ele fez um monte de sinais ainda, que João não nos conta, eles não creram. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Aqui, antes, versículos 12 a 18, ou a 19, Deus cumpre a sua palavra, fazendo com que eles glorifiquem a Deus, exaltando seu Filho Cristo Jesus. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas agora, Deus cumpre na mesma multidão a sua palavra, fazendo com que o coração endurecido continue endurecido, para que não crescem. Uma multidão que ora exalta a Cristo, ora se mantém duro de coração diante de Cristo. Tudo para que Deus seja glorificado. O Senhor está no controle de tudo. Ele está no controle de toda aquela situação, para que o nome do Senhor fosse glorificado.
Será que Deus não está no controle da sua vida? Será que há alguma coisa, por pior que seja, por maior que venha a ser o obstáculo da vida, que não está no controle de Deus? Há alguma coisa neste mundo que possa sair do controle das mãos do Todo-Poderoso? Nem mesmo os mais duros de coração conseguiram resistir à vontade de Deus. Como Paulo, porventura haveria alguém hoje que pudesse resistir à vontade do Senhor? Todavia, versículo 42, diz que muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Por quê? Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles creram ao ver os sinais que evidenciavam quem Jesus era, mas o coração amou mais a glória deste mundo, os benefícios, os privilégios de estarem bem relacionados com a liderança da época e tem os benefícios daquela política eclesiástica do momento. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Por isso não tiveram coragem de confessar a Cristo diante de todos. E você? Como você tem vivido? Você tem vivido como um grego? Ou apenas como uma multidão ignorante que nem consegue perceber a dimensão do que está vivendo? Você tem vivido como alguém duro de coração, que não consegue perceber a glória de Deus diante dos muitos sinais que Ele manifesta, dessa palavra maravilhosa que nos anuncia? Ou como aqueles que, apesar de crer, amam mais a glória deste mundo do que a glória de Deus, e por isso temem professar a sua fé? É preciso viver como um filho de Deus. De todos os que aqui estão, só tem um que verdadeiramente está andando com Deus: Jesus. É Ele que está indo para a cruz, mas está em paz. É Ele que está no meio de uma multidão confusa, mas continua firme na sua comunhão com o Pai. É Ele que está diante de adversários e aqueles que queriam vê-lo, mas continua com os olhos fitos para aquilo que Deus o mandou fazer, cumprir a missão, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda. É o único, verdadeiramente Filho de Deus. Portanto, meu amado, se você crê no Senhor Jesus, o confesse. Se você crê no Senhor Jesus, viva como um filho de Deus de verdade, para que você desfrute das bênçãos dele, e não viva como alguém que, crendo, parece nunca ter conhecido aquele que morreu para nos salvar. Viva como um filho de Deus e descanse o coração nele, porque o Deus de toda a criação é o nosso Deus.